Eclesiastes 3, de 1 a 8. Glória a Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8. Nós vamos falar nessa noite, queridos, sobre 6 estágios da vida cristã. Fala comigo, 6 estágios da vida cristã. Ou seja, a vida cristã, ela é feita de fases, de momentos, de estágios. A Bíblia diz aqui, nós vamos ler em Eclesiastes, que é um tempo para todas as coisas. Às vezes o irmão está numa fase, eu estou noutra. Às vezes o irmão está passando por um momento lá, eu estou em outro momento com o Senhor. Cada pessoa na sua caminhada cristã, ele vai passando por momentos com Deus, tempos com o Senhor. E de tempos em tempos, ou nós estagnamos, e no reino de Deus estagnar é a mesma coisa que recuar, cair, desfalecer. E a Bíblia diz em Hebreus 10, capítulo 10, nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que avançam em fé diante do nosso Deus. Amém? Ou então existem aqueles que vão amadurecendo, que vão crescendo, que de tempos em tempos vão passando por esses 6 estágios que os especialistas dizem que existem dentro da vida cristã. Eu fui muito edificado com essa palavra e eu queria compartilhar com os irmãos. Isso você pode encontrar num livro tremendo chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Dentro de um dos capítulos eu encontrei esse estudo que eu vou, claro, tive que adaptar, resumir ele para poder caber aqui na pregação, dentro daquilo que Deus foi colocando ao nosso coração. Amém? Então nós vamos falar sobre isso, 6 estágios ou momentos da vida cristã. Eu queria que você tentasse identificar um deles. Vocês vão ver que cada um desses tempos, desses estágios, desses momentos, são estágios de imaturidade até a maturidade cristã, da simplicidade ou do nascimento, do novo nascimento com Deus, até a espiritualidade genuína, verdadeira, emocionalmente saudável, madura diante de Deus. Amém? Homens e mulheres que crescem no Senhor, e Deus quer que você cresça nele. Deus quer que você não fique estagnado na vida cristã, mas cresça e floresça no Senhor. Quem é que quer crescer e florescer no Senhor? Levanta as mãos comigo, fala assim, as duas mãos para o céu, fala assim: Senhor, eu quero crescer e florescer no Senhor. Senhor, eu não quero estagnar na minha fé, eu quero crescer em graça, sabedoria, estatura, inteligência e maturidade espiritual. Amém? Nós vemos às vezes cristãos de 10, 20 anos de igreja que são imaturos, são bebês na fé. E às vezes nós vemos cristãos com 2, 3 anos que cresceram, que floresceram no Senhor, que colocaram a vida cristã na prática, que leram a palavra, aplicaram na sua vida e são muito mais sábios, muito mais fervorosos, muito mais abençoados e abençoadores, porque amadureceram, cresceram, passaram por essas fases e floresceram e cresceram no Senhor. Amém? Então a palavra de maturidade para mim e para você, para que você realmente seja diferenciado na fé. Você não seja um neófito. O que é um neófito? É um novinho, é aquele cara imaturo, imprudente, inconstante, que é tomado por orgulho, como diz o apóstolo Paulo, mas seja um crente maduro, um crente sábio, um crente que cresce e floresce no Senhor. Sobre isso que nós vamos falar, é o que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8. Presta atenção. A palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar,
tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de cozinhar o cozeiro, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Amém? Fala comigo. Há tempo, há momentos para todas as coisas. Então aqui o autor de Eclesiastes, que é o rei Salomão, vocês sabem, ao final da sua vida, ele, como o príncipe dos pregadores, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, ele fala acerca de questões existenciais, questões acerca da vida. Ele faz reflexões, meditações acerca da vida, do bem viver, do mal viver, de andar de acordo com a vontade de Deus, de andar segundo as vaidades desse mundo. Ele relata que ele experimentou de tudo que a vida poderia lhe dar, mas ele chegou à conclusão que tudo aquilo era vaidade, e no final da sua vida ele diz que o importante é obedecer ao Senhor, é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então, um homem vivido, um homem experimentado, um homem maduro, um homem que viveu estágios da fé, estágios da vida cristã. E nós vamos aprender esses estágios aqui à luz da palavra de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala: tempo para todas as coisas. Fala comigo: aquieta-te o coração. Há tempo de Deus, há um modo de Deus, há uma maneira de Deus para todas as coisas. Aquieta a minha alma no Senhor Jesus. Amém? Então, é uma das coisas tremendas que nós aprendemos em Eclesiastes. Deus tem um tempo e Deus tem um modo. Deus só trabalha conosco dentro daquilo que nós permitimos que Ele trabalhe em nós. Deus quer fazer em nós uma grande obra. Amém? Mas nós precisamos nos abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus trabalha em cooperação com o homem. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita o nosso poder de escolhas conscientes, de liberdade, e Ele trabalha na medida em que nós vamos nos rendendo, nos entregando, nós vamos permitindo, nós vamos nos movendo no Senhor. Deus vai se movendo em nós e vai nos levando de estágios em estágios, rumo à maturidade, rumo à inteligência espiritual, rumo à sabedoria do Senhor. Amém? Paulo mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 2 que nós temos a mente de Cristo através do Espírito Santo. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios 2: o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele entende, ele compreende todas as coisas. O homem maduro, o homem sábio, o homem experimentado, a mulher experimentada, a mulher sábia, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela compreende, ela entende, ela anda na linha, ela anda com Deus, ela consegue entender as coisas do mundo sobrenatural, do mundo invisível, de anjos, demônios, de seres celestiais, de seres sobrenaturais, invisíveis, mas também enxerga as coisas naturais, o mundo visível, consegue enxergar, compreender e entender todas as coisas. Isso é maturidade. Amém? Mas qual é o primeiro estágio da vida cristã? O primeiro estágio se chama conhecimento de Deus com mudança de vida. Fala comigo: conhecimento de Deus com mudança de vida. Amém? Mas não, se tu puder ir digitando, sabe digitar e colocar na tela? Faz um Word assim bem grandinho. Ponto 1: conhecimento de Deus com mudança de vida. Quem quer conhecer mais a Deus e mudar de vida cada dia mais? Querido, se você entrou na vida cristã, você entrou, a primeira porta que se abre é isso, para que você conheça Deus e mude de vida. É impossível entrar na vida cristã sem você ter uma fome por Deus, um desejo por Deus, um desejo de conhecer mais de Deus. E não só isso, mudar de vida. Se a vida que você está levando hoje é a mesma que você levava lá atrás, irmãos, infelizmente eu estou aqui para te dizer que você ainda não conheceu a Deus. Você não nasceu de novo, porque quem nasce de novo,
ele começa um processo de transformação, é o que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração, nova vida que Jesus tem para mim e para você. Amém? Aqui é o início da jornada cristã. Quando você abre o seu coração para Deus, é quando você declara na sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é quando você compreende o processo de salvação, aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, e o selo da redenção, que foi a ressurreição dentre os mortos. Você reconheceu que Jesus morreu por amor a você, por causa dos seus pecados, que tinha que morrer a nós, mas Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode falar comigo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nesse primeiro momento, chamado conhecimento de Deus, com mudança de vida, que nos conscientizamos da realidade do reino de Deus. A nossa consciência fica aguçada. Antigamente você pecava, aprontava, fazia um monte de coisa errada, a tua consciência pesava, mas tu nem ligava para isso, sim ou não? Às vezes até tentava fugir da tua consciência através dos vícios, das compulsões, do boteco, enchendo a cara, na prostituição, no erro, na falha, no pecado, atolado, já pensava assim: eu estou sujo mesmo, vou me sujar ainda mais. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, começou a viver essa vida séria e ao mesmo tempo alegre com Deus, de seriedade, de levar Deus a sério, mas também na alegria e na força do Senhor, a tua consciência foi despertada. Você ficou sensível diante do erro, do pecado e da falha. Sim ou não, irmãos? Nós ganhamos uma nova consciência, nós nos conscientizamos da sua realidade, da realidade de Deus em nós, da nova vida que Deus projetou para nós, e começamos a perceber a nossa pecaminosidade, nossos erros, as nossas falhas se tornam latentes, porque, querido, é assim. Quando você entra num quarto escuro, por exemplo, você não vê os defeitos que existem, ou as coisas que estão dentro daquele quarto, é ou não é? A partir do momento que você abre a janela, você vê tudo aquilo que está lá dentro, até se tem alguma coisa quebrada, uma coisa estragada, se há algo sujo naquele quarto. A mesma coisa com a nossa vida cristã. Quando a luz de Deus brilha sobre nós, nós começamos a enxergar os nossos erros, as nossas falhas, o que está errado na nossa vida, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser colocado no lugar. E na medida em que nós percebemos essa pecaminosidade, nós também experimentamos o poder e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Você se lembra da palavra que eu preguei? Sobre vulnerabilidade e imperfeição. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Então, como importante, nós começamos a nos quebrantar diante do Senhor, nós começamos a experimentar o primeiro amor, nós começamos a experimentar a maravilha que é viver a vida da fé, a vida com Deus, a vida com Jesus. E começamos então o nosso relacionamento com Ele. Começamos a orar. No começo a gente não sabe orar direito. Mal e mal sabe ler as primeiras coisas da Bíblia, mas aí a gente vai avançando, a gente vai crescendo nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele, experimentando o seu poder e a sua graça sobre a nossa vida. Amém? Então esse é o primeiro momento, conhecimento de Deus com mudança de vida. Você quer conhecer mais a Deus, querido? Você tem mudado de vida? As pessoas ao teu redor percebem que você mudou, que você é transformado, que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você é um crente de verdade, um cristão genuíno, autêntico diante de Deus e diante dos homens. Aí logo em seguida existe o segundo estágio da vida cristã. Nós vamos anotar também, é o estágio do discipulado. Fala comigo, discipulado. É nesse momento onde nós começamos a aprender com Deus, através de pessoas de Deus. Nós começamos a vir na igreja, nós começamos a ouvir as ministrações,
Às vezes Deus coloca uma pessoa mais madura na nossa vida, que nos discipula, nos ajuda, nos orienta. Nós às vezes precisamos de um conselho, nós vamos lá buscar um conselheiro, a obreira, o pastor, né, o irmão mais maduro dentro da igreja. E aí começa esse aprendizado sobre Deus. No discipulado é que nós aprendemos o que é ser cristão. Primeiro momento nós conhecemos a Deus e o reino de Deus se abre para nós e nós começamos a nos relacionar com Deus. No segundo momento você começa a aprender, você presta atenção como aluno, você tem um coração de aprendiz e aprendemos o que significa ser um seguidor de Jesus. O que Jesus espera de mim? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Qual é o chamado que Deus tem para mim? Qual é a minha vocação? Por que Deus me criou? Por que eu nasci? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Você sabe, querido. Você começa a adquirir uma identidade em Deus. Você se torna parte da comunidade cristã. Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, que bom que eu faço parte dessa igreja, que você tem a mesma fé que eu, que nós fazemos parte da comunidade de Jesus. Amém? Então nesse segundo momento você começa a experimentar a comunhão com os irmãos. Você faz parte de uma igreja, onde ali você vai aprendendo, você vai sendo discipulado, né? Você entende o que significa ser seguidor de Jesus e você começa a se firmar nas disciplinas da fé. Quais são as disciplinas da fé, irmão? Oração, meditação da palavra, louvor e adoração e o jejum. Essas são as disciplinas da fé. Você começa a aprender, você começa a aprender o que significa ser seguidor de Jesus. Você faz parte agora do corpo de Cristo, da comunidade cristã, da igreja do Senhor. E aí começa a entender o valor da oração, o valor do jejum, o valor de meditar na palavra de Deus e o valor, querido, de louvar e adorar o Senhor. Amém? Como é gostoso, né, quando a gente está adorando aqui. É maravilhoso, gente. Parece que a gente está experimentando o céu na terra. Imagina como é que vai ser no céu, querido. Imagina como é que vai ser no céu. Louvor 24 horas, todos os dias, por toda a eternidade, louvando, adorando ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aquele que venceu, aquele que reina sobre tudo sempre, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem que treinar aqui na terra. Quem não gosta de adorar aqui na terra, meu irmão, não vai para o céu, porque lá vai ter louvor e adoração continuamente. Vai ter trabalho? Vai ter responsabilidade? Vai, mas também vai ter descanso. Nós vamos estar na presença do Senhor, nós vamos nos alegrar. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, uma grande festa que vai haver no céu, em comemoração ao casamento da noiva de Cristo, a igreja, com o Senhor Jesus, o noivo amado. Vai ter festa no céu também. Claro que totalmente diferente dessas festas mundanas, fúteis, pagãs, que não leva a nada. Vai ter uma grande festa entre o noivo e a noiva. Vai ter louvor, vai ter adoração. Querido, quando nós oramos aqui na terra, também a oração, querido, não move, não é uma coisa que transforma Deus, não, transforma quem está orando. Amém? Você não impressiona Deus quando está orando, não. Você é transformado por Deus quando você está orando. Deus não precisa da nossa oração, é nós que precisamos orar a Deus. Porque quando a gente ora a Deus e a gente aprende a orar orando. Pastor, como é que eu aprendo a orar? Orando, irmão. Quanto mais você orar, melhor você fica na oração. É igual pregação. Quanto mais você pregar, melhor você fica na pregação. Você precisa exercitar, igual um músculo que você treina na academia. Você precisa treinar para o músculo crescer. A oração é a mesma coisa. Você precisa exercitar, orar até você orar de verdade. Amém?
Por que a maioria tem aquelas oraçõezinhas micro-ondas, né? Aquela oraçãozinha de 2, 3 minutos. Ah, Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pela comida, obrigado por nós, pela família. Amém. Cara, você nem orou de verdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Aprenda a orar até orar de verdade. Querida, a oração você começa tal na superfície e tal, e aí de repente você vai entrando em Deus, você vai se aprofundando no Senhor, e aí você começa a orar de verdade. Você conecta o teu coração com o coração de Deus. Daí você já esquece os teus problemas, você já esquece das tuas necessidades, você já começa a orar pelos outros, você já começa a orar pelos missionários, você já começa a orar pelo vizinho que está precisando de ajuda, você já começa a entrar dentro do coração de Deus, você esquece de você mesmo, você começa a orar de verdade, se preocupando com o coração de Deus, com as necessidades das pessoas, e aí, meu irmão, Deus vem e cuida das suas coisas. Amém? Ore até orar de verdade. Benedito já dizia: onde a oração está presente, o diabo está ausente. O diabo vai fazer de tudo para que você não ore. O diabo teme um crente que ora. Um crente que ora é temido no inferno, é conhecido no inferno. O inferno começa quando você ora, quando você adora, quando você medita na palavra de Deus, se fortalece na verdade do Senhor, e quando você jejua. Quando você jejua, querido, você também não está impressionando a Deus, você está matando o teu eu, você está dizendo para você mesmo, para os espíritos malignos, para os anjos e os demônios, e principalmente para você mesmo, dizendo: quem governa aqui é o Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É importante o crente jejuar pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. O muçulmano que não serve o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele, um mês do ano, ele passa o mês todo jejuando. O muçulmano que não serve o Deus verdadeiro, o Deus dos cristãos, eles oram 5 vezes por dia, virado para a Meca. Né? Quem já morou em algum país que tem muçulmano, vê isso toda hora. Pode estar onde está, no metrô, na rua, no ônibus, eles se ajoelham em direção de Meca e fazem 5 vezes por dia uma oração a um Deus que não existe, a um Deus que é um demônio chamado Alá. E nós, irmãos, onde é que a gente ora? Quantas vezes jejuamos por mês, por ano? Quanto tempo nós temos investido meditando na palavra de Deus, aprendendo as coisas de Deus? Quanto tempo nós adoramos, louvamos o Senhor, engrandecemos o Senhor?